Seja bem-vindo à videoaula sobre o barramento e hipertransporte da disciplina de Organização de Computadores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, o IFTM. Em primeiro lugar, cumpre ressaltar o que significa barramento. Barramento ele não é uma parte física do computador, e sim um meio pelo qual se faz a comunicação entre todos os componentes físicos de um computador. Existem vários tipos de barramentos. Inicialmente destacaremos o barramento hipertransporte, que ele é responsável pela comunicação do processador com os outros componentes do computador. O barramento hipertransporte ele foi criado por um consórcio entre a AMD, a Nvidia, a Apple, dentre outros. Lançado em 2001, está hoje em sua terceira versão e é mais utilizado nos processadores da AMD. Os processadores da AMD até muito pouco utilizavam um único barramento externo, o Frontside Bus. Ele era responsável por todo o tráfego de comunicação da memória com o processador e do processador com os demais componentes. Com isso, havia uma competição entre as duas comunicações pelo uso do barramento, o que de certa forma deixava o tráfego de dados mais lento. Conforme representado na figura, o Frontside Bus ele era responsável pelo transporte de comunicação da memória e de todos os outros componentes do computador com o processador. A inovação advinda nos atuais processadores da AMD é a existência de dois barramentos externos, um utilizado na comunicação da memória com o processador, que é o barramento de memória, e o outro utilizado na comunicação dos demais componentes com o processador, através do chipset da placa-mãe, que é o chamado hipertransporte. Conforme representado na figura, a memória passou a ter uma comunicação direta com o processador, através do seu próprio barramento, e todos os demais componentes do computador passaram a se comunicar através do hipertransporte. Os barramentos de comunicação com o processador têm as operações de entrada e saída, sendo que outra vantagem do hipertransporte é que essas operações passaram a ter caminhos diferentes e independentes, podendo assim ser executadas simultaneamente, o que trouxe mais agilidade na comunicação com o processador. O barramento hipertransporte funciona com diferentes configurações de clock e números de bits, que podem ser transmitidos por vez, permitindo o uso de links de 32 bits. Como o hipertransporte foi criado por um consórcio de várias empresas, ele pode ser usado em várias aplicações, não sendo restrito aos produtos da AMD. Com isso, a configuração do barramento hipertransporte usado em determinado circuito dependerá do desenvolvedor do hardware. Existem três tipos de barramento hipertransporte, o modelo 1.x, o HT1, o 2.0 e o 3.0, HT2 e HT3 respectivamente. A diferença básica entre eles consiste na quantidade de clocks utilizados, que está diretamente ligada às taxas de transferências de dados. O HT1 é utilizado nos processadores AMD Socket 754 e no Sempron Socket AM2. Os clocks e as taxas de transferências possíveis do HT1 são 200 MHz, o que daria 800 MB por segundo, 400 MHz, correspondente a 1.600 MB por segundo, 600 MHz, correspondente a 2.400 MB por segundo, ou 800 MHz, correspondente a 3.200 MB por segundo. O HT2 é utilizado em todos os processadores AMD baseados nos sockets 939 e AM2. Os clocks e taxas de transferências possíveis do HT2 são as do HT1 mais 1.000 MHz, que dá 4.000 MB por segundo, 1.200 MHz, que é 4.800 MB por segundo, ou 1.400 MHz, correspondente a 5.600 MB por segundo. Contudo, o HT2 veio com o propósito de implementar um novo recurso, o mapeamento PCI Express, para facilitar a comunicação do processador e os respectivos dispositivos PCI Express. Com isso, o HT2 suporta apenas a taxa de 1.000 MHz, sendo que por vezes a AMD refere-se a HT2, que trabalha com essa taxa, como se fosse um HT1. Já o HT3 trouxe novas taxas de transferências, sendo elas 1.800 MHz, correspondendo a 7.200 MB por segundo, 2.000 MHz, correspondente a 8.000 MB por segundo, 2.400 MHz, correspondente a 9.600 MB por segundo, ou 2.600 MHz, correspondente a 10.400 MB por segundo. Além das novas taxas de transferência, o HT3 introduziu outros novos recursos como o modo de operação CA, que permite ao barramento hipertransporte ter distâncias maiores e que ele seja usado para conectar diretamente gabinetes, placas e backplanes, ou seja, esse recurso não será utilizado por processadores. A divisão de caminho, onde o caminho de 16 bits será acessado como caminho de 8 bits, permitindo a conexão de outros processadores sem a utilização de hardware extra. O Hot Plugin, a troca quente, que permite que seja feita a troca do hipertransporte mesmo que o barramento esteja em funcionamento. E ainda o ajuste dinâmico de clock e de largura de caminho, que ajustará automaticamente a velocidade do barramento, bem como o número de bits transmitidos por pulso de clock. Isto é, se o usuário estiver utilizando poucos recursos do computador, com uma velocidade alta do barramento e uma alta taxa de transmissão de bits, o barramento ajustará automaticamente para as velocidades ideais, de modo a não sobrecarregar o sistema.
Vale ressaltar que os processadores da AMD utilizam links de 16 bits, apesar de o barramento e hipertransporte permitir o uso de links de 32 bits, como dito anteriormente. Essa foi então a nossa pequena videoaula sobre o barramento e hipertransporte. Eis aqui algumas de nossas referências bibliográficas utilizadas para a realização desse trabalho. Muito obrigado por terem visitado o nosso site, cisnetUFTM.com. Meu nome é Moreno Fernandes, responsável pela gravação desta videoaula. Não deixe de assistir às demais videoaulas de cada uma das outras disciplinas no nosso site.